Aí, com Joe Paul e Young, a gente vem começando o programa Tá na Pauta, mas como a primeira parte, né, do Temática hoje foi bastante musical, tava comentando que com os convidados que eu tava preservando um pouco a minha voz ontem, eu senti dificuldade de falar, assim, uma dificuldade, não tinha nada, dor, nem febre, nem bichinho do aham, nada, mas uma dificuldade de falar, disse, hoje eu vou me preservar um pouquinho para poder falar tudo. Às 11 horas da manhã, com o Pablo Carlotto, com o Ivanir Gasparim. Sejam bem-vindos, Gasparim. Carlotto, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Beverly. Bom dia, Gasparim. Solta o verbo, Sentiu? Sentiu. Não vai ter para vocês agora. Nós vamos ter que ficar Acabou na contemplação hoje e só aplaudir. Bom dia, Beverly. Bom dia aos ouvintes. Gasparim. Lembra, são sinais, hein? São sinais. Vamos lá, fala. Sim. Haverá sinais. Haverá sinais. Tu sabes que, deixa eu só comentar que é uma piada, né? Uma piada, mas é verdade este bilhete. Estava eu participando de um programa, enfim, que as pessoas faziam treinamento sobre negócios e coisa e tal, né? E aí alguém disse, a gente tem que acreditar na intuição. Alguém dizia na conversa, né? Tem que acreditar na intuição. E aí a pessoa já tinha na sua cabeça o que ela queria fazer, mas ela precisava o aval de alguém, quando alguém diz, não, vai que não vai dar certo. Tu já tá com definido. Tu não precisa daquilo, mas tu gostaria de ouvir. E aí ela veio de uma cidade vizinha para Caxias e encontrou lá o posto Sim. Ela olhou, era isso aí que eu precisava, era o sinal. Pronto, deu. Pablo, tudo bem contigo? Tudo tranquilo, tudo bem. E que venham os desafios do outono, que parecia que ia chegar, mas já estão falando que vai ser um pouquinho mais quente o final de abril. Então, hoje de manhã até mandei uma mensagem para um amigo meu dizendo assim, mas cadê aquela semana de chuvas que estava sendo prometido para o Rio Grande do Sul? É isso que olho para fora, o céu azulão como foi no domingo, um dia lindo, maravilhoso, mas ontem fechado e disse, mas e nada de chuva. Mas dei alguns passos, antes de chegar no quartel, vindo em direção à rádio, já começou a fechar de novo. Tá assim de ontem para hoje, né? Um pouco nebuloso, um pouco diferente, porém, ontem quando deu aquela enfeiadinha no tempo, assim, enfeiadinha no sentido de que estava um sol bonito, de repente nublou, nesse sentido, né? Ali que eu senti a minha voz já dar aquela... É engraçado, né? Não sei se é a idade, Gasparim. Vamos lá. Mas, porém, entretanto, eu sou bastante suscetível. Pessoas alérgicas, normalmente que têm as ites, né? Acabam que são bem suscetíveis. E é 10 pessoas que você encontra, 10 estão com uma situação respiratória. Eu não sei, Beverly e Gasparim, você deve lembrar de uma expressão bem nossa aqui do Sul, viração. Viração. E eu acho que tá uma viração muito rápida e vira de um jeito, depois vira do outro e age imunidade, né? Você tem que estar... E eu sou uma pessoa que quando caminho, Gasparim, na rua, assim, e tem que ter um ritmo mais pesado, eu acabo respirando pela boca também. Isso não é muito legal para o nosso sistema, digamos assim, respiratório. E eu também senti, Beverly, de domingo para cá, e umas certas virações também no meu peito, na minha garganta, na minha respiração, e até mesmo um pouquinho de sintomas de, vamos dizer que seria gripe, mas não é. Então eu vou botar uma musiquinha só pro Gasparim. Que bom. Ó, essa é só pra ti, vou até cortar o microfone para ele poder escutar melhor a musiquinha. Olha aí, ó. Não é essa que era antiga, vamos pra nova. Sopra o fogo nas cambonas e nas frinchas dos galpões entoa vozes de cordiona. Te chamam vento aragano, conhecedor de caminhos, mas a terra da alegria é tua morada, é teu ninho. Se um dia eu pudesse ter a força que tem... O vento sacode, levanta a poeira, espalha o lixo, encrespa o mar, começa a varrer a sujeira da terra, atiçando o fogo para tudo queimar.
batendo com força, castigando o sujo, sujando a quem quer ser limpo demais, soprando na orelha de quem sabe menos, empurrando à frente a quem sabe mais. Vento Norte, professor. Vento Norte, tradutor. Justiceiro bendito, ensina a viver nessa terra carente de paz e de amor. Eu acho bonito o cancioneiro gaúcho, esse cancioneiro, né? Diz pro Gasparim, mas podia ser pro Paulo também, mas, assim, né? Ó, essas músicas, ou antigas ou não, né? Tem letra, né? Tem melodia. Você não vai, depois de uma noitada, ou sei lá, você não vai para cá aquele tum na cabeça, que o cara fica mais 6 horas na cama, né? Ou seja, existe um palavreado, existe música, né? E, aliás, tem algumas músicas, né? Que se fala tanto em defesa da mulher, de criança e de pessoas, tal, que assusta, né? Se você pegasse aquelas músicas e tentasse verificar o que está escrito lá, daria até caso de polícia, né? Mas essas músicas têm, realmente, o palavreado é muito bonito, né? E nós entendemos também, né? Eu acho que isso é importante. É, né? Aquele tipo de música que é eterna, que se torna eterna, se torna hino. Você lembra de um tempo, você lembra de outros tantos tempos, tu lembra de pessoas, tu lembra de etapas da tua vida e assim por diante. E estamos tão carentes de música assim. No final de semana eu estava conversando com um jovem, mais ou menos uns 20 anos, e aí Beverly e Gasparim, ele olhou para mim e disse assim: eu queria fazer uma pergunta para ti, que é das antigas, diz ele, né? Ele disse, elogio. Ele disse para mim, estão falando tanto aí de uma cantora que vai vir para Copacabana. Ele falou bem assim, para Copacabana. Eu disse, para Copacabana. Aí eu lembrei logo depois da praia Copacabana. Madonna, daí ele queria saber da história da Madonna, certo? Daí conversa vai, conversa vem e tal, tudo. Mostrei umas músicas também, assim, da Madonna, e ele disse assim, nunca ouvi falar. Meu Deus, a rainha do pop. Daí eu perguntei pra ele, né, tá, mas e qual é a cantora, né, qual é o cantor que você e tal, tudo. Aí ele disse assim que é a Ana Castela, e aí veio uma lista de MC. MC disso, MC daquilo, que também eu desconhecia. Aí eu perguntei para ele qual a letra da música dos MC que ele mais gostava e tal, tudo, né? Gente, eu fiquei arrepiado de ver, assim, as músicas lindas, maravilhosas, de uma profundidade fenomenal, tão profunda, que em 3 meses você esquece a letra. Tá certo, ok. Era só um trechinho para falar da viração, Mas eu acho importante né? o seguinte, eu acho que o cerne de uma sociedade, semana passada também comentava alguma coisa, olha o caso do Roberto Carlos, né? Ou seja, do Roberto Carlos para cá, quantas pessoas assim que no momento apareceram no horário nobre de toda a emissora e desaparecem no outro dia. Então, lembrar que a fama também, ela são poucas, e a Madonna, gosta ou não, ela já está com a minha idade quase, gente. Ela é mais jovem ainda, né? Entendeu? Mas ela se mantém. Eu acho que essas pessoas, independente se você gosta ou não, tá? Eu acho o seguinte, a gente teria que dar até em respeito, né? Pô, é uma pessoa que tem que ser respeitada. O Roberto Carlos, tu gosta ou não gosta, mas puxa vida, ele está há quantos anos, né? Nas paradas e continua sendo. Então, essas pessoas têm que se dar do valor e estudá-las também, né? Ou seja, se alguém quisesse aventurar nesse mundo, entender por que essas pessoas se mantêm por tanto tempo, né? E com as mesmas músicas, né? Eu acho que isso é o hino, né? Que você falou, é o hino, é permanente. Eu diria, assim, de que existem 2 elementos ali da permanência. Uma é a pessoa se inovar, né? Digamos assim, criar novas formas de mostrar a sua própria arte, e outra é marcar a resistência frente a uma indústria cultural que, ao menos no cenário brasileiro, que tem que colocar a cada 3 meses um novo personagem ali e fazer de tudo para alçar a fama aquela pessoa, dali um pouquinho outra pessoa, dali um pouquinho outra pessoa e assim por diante. Então eu vejo assim de que o artista também é usado e abusado. Usado e abusado por uma estrutura da indústria cultural que pesa muito no nosso país, em especial no universo da música. Muito interessante isso. Gente, vou entrar na pauta do programa, porque eu acho que ela acaba que, de uma certa forma, corrobora um pouco disso que a gente começou a falar aqui, embora sejam coisas do clima, do comportamento, de como a gente sente ou se ressente em relação a alguma coisa. Eu recebi da Marinês via Instagram, quero agradecer a ela, um textinho que ele é conhecido, ele já é bem conhecido, mas eu achei pertinente a gente retomar esse assunto, né? É um trechinho atribuído a
a Calil, né, a Glória Calil, que é muito conhecida, escreve livros sobre etiqueta, né? Etiqueta à mesa, etiqueta profissional, etiqueta social, etiqueta no relacionamento, é o fazer da Glória Calil, né? Tem várias obras publicadas, vários textos que circulam dela no Instagram, e como ela é muito conhecida, certamente, né, perguntaram ela em várias entrevistas, Glória, o que é ser chique de verdade, né? E num determinado momento social, ela falou isso que depois repercute, até hoje repercute, que era sobre o comportamento, né? Isso não exclui, volto a dizer, não exclui o que é ser chique e elegante em vestimenta, em etiqueta, não exclui, uma coisa não exclui a outra. Mas ela queria dizer que não adianta você ter o mais refinado vestir, o mais refinado a mesa, o mais refinado no resto tudo, nas etiquetas, né, das convenções, se você não tiver um comportamento humano adequado. Então, o texto que a Marinês me passou é o seguinte, né? Glória Calil, né, fala sobre que é ser chique na moda, porém, não é só isso. O que torna realmente uma pessoa chique não é nem sua roupa, nem seus adereços, e sim o comportamento. Chique mesmo é parar na faixa e dar passagem ao pedestre. É evitar se deixar levar pela mania nacional de jogar lixo na rua. Chique mesmo é dar bom dia ao porteiro do seu prédio, às pessoas que estão no elevador. Afirma, então, a Glória, né, mostrando que o seu conceito de ser chique está diretamente relacionado a ser educado, né? Levar sempre os outros em consideração. Esse foi o apanhado que a Marinês me falou, e aí suscitou a pergunta, né? Pablo, Gasparim, dentro das perspectivas de vocês, dos universos que vocês circulam, afinal de contas, o que é ser chique? O que é ser uma pessoa elegante? E como essa abordagem é tão necessária nos tempos atuais? Olha, eu vou começar chutando. Chutando. Pô, aí acabou de deixar de ser chique, ele quer chutar já. Não é chutar no modo de jogar para longe, entende? Mas é entrar no jogo. É dar uma opinião. É isso. Veja bem, chique mesmo é eu almoçar no mesmo restaurante há 30 anos e ver o comportamento dos seus donos, que cumprimentam pelo nome cada um que chega, que vai à mesa não só para... Porque tem garçons que servem, mas vão à mesa para cumprimentar, para pedir como é que estão, como é que... E eu vejo isso há quase 3 décadas, vejo isso. Eu acho isso de um elemento muito legal. Ou então estar numa cafeteria e há uma pessoa que é, vamos dizer assim, nas convenções sociais mais elevada, no sentido cultural, no sentido econômico e tal, tudo, e ver a pessoa circulando pela cafeteria numa tarde, cumprimentando as pessoas, porque conhece de N lugares assim, certo? E não é só num ano eleitoral, porque essa pessoa também tem influência política. Então eu vejo assim, onde que concordo extremamente com a Calil e digo assim, onde que nós, o mundo, estamos carentes disso, desse cuidado que a gente tem nas relações, desse cuidado que a gente tem nesse ambiente, que deveríamos ter, nesse ambiente comum que nós vivemos, que se chama cidade, que se chama bairro, que se chama condomínio e assim por diante. Ontem mesmo, no condomínio onde eu resido, uma senhora chegou na portaria e disse para a pessoa que atende na portaria: olha, eu tenho observado que faz já quase uma semana que na escadaria do andar, no andar tal, tem um extintor que está fora do lugar. E ela falou preocupada com o contexto todo. Ela podia ter deixado o extintor, mas chamou a atenção dela porque ela não usa o elevador, ela anda pelas escadarias do condomínio, e eu vi ela falar isso 2 vezes e não no mesmo dia, para pessoas diferentes que atendem à portaria. Eu digo assim, que ser chique é você se trabalhar na arte do cuidado. Que bonito isso, hein? Olha, o Pablo tem falado muito do outro, queria saber como é que o Pablo se comporta, né? Mas assim, tô brincando. Eu sou civilizado. Assim, sabe que eu já assisti palestra da Calil, da Glória, e já li livros dela também, e é um desafio, principalmente para quem é bodegueiro, que nem eu sou, como professor de administração de vendas, né? Pessoal, na vida prática e fora, ser chique, né? E eu trouxe, até eu discuti, vamos lá, o Eduardo Colombo, né? O CEO da Colombo, né? Ele tem uma entrevista grande no final de semana nos jornais aí.
ele coloca o seguinte, o maior dos desafios é fazer com que os colaboradores digam bom dia, boa tarde, boa noite. Quando você diz isso, não é possível que um CEO esteja preocupado com isso. E é o nosso dia a dia. É brilho nos olhos, ele coloca, é umbigo no balcão. O que significa umbigo no balcão? É sentir o cliente, sentir o tato do outro lado. Então, e eu, mesmo assim, eu sou sincero. Eu tenho colaboradores meus, funcionários ou colegas, que mesmo eu dizendo bom dia, o cara não responde nada. Depende do dia. Tem dia que ele responde, tem dia que não responde. Eu não sei qual é a solução. Ou demito por justa causa, tal, porque é o seguinte, às vezes a sociedade, você falou em 2 atendimentos, só que a carga daquele bodegueiro, daquele dono de restaurante, aquele dono de uma loja, dono de uma cafeteria, é muito pesada. Nós estamos tentando resolver problema que a educação não fez, os pais não fizeram, a religião não fez. Só que nós estamos cobrados por isso, Beber. Ou seja, o Pablo, se não for atendido dessa maneira, ele vai, inclusive, na imprensa, hoje, na rede social, criticar aquele bodegueiro que trabalha 15 horas por dia. Bodegueiro, que eu falo, é aquele que faz acontecer, tá? Eu vejo no dia a dia, eu passei por entidades, mesmo um almoço, uma janta de graça, onde que você diz que tem que dar ok se você vai ou não naquele evento, cara, você tem que botar uma secretária ligando 10 vezes para o cara ver se ele vai ou não. É dar retorno. Eu tenho uma frase que eu digo, por que é importante dar retorno? Vamos lá, eu comparo isso com velório. O que acontece com o velório? Por que é importante o ato do velório? É fechar um ciclo. Por isso que, às vezes, numa catástrofe, você pergunta para a mãe, tá, mas seu filho sumiu no mar, tal, mas o que você quer? Eu quero, pelo menos, enterrar uma parte do meu filho. A mãe quer fechar. Porque se ela não enterrar uma parte do seu filho ou seu ente querido, aquela ferida fica aberta e ela fica uma pessoa amargurada. O que tem a ver com o velório, com dar retorno? Dar retorno é o seguinte, ó. Por exemplo, se alguém ligar na minha empresa e precisava, na sexta de tarde, o carro pronto para a oficina mecânica. E aí, o Pablo não deu retorno que não conseguiu arrumar. Puxa vida, é uma simples ligação ou um toque de celular dizendo, olha, não consegui te dar o retorno. Segunda-feira nós conversamos. Só que aconteceu o seguinte, o cliente, quando ligou na sexta-feira de tarde, o telefone não atendeu mais. Puxa vida, porque você prometeu para sexta de tarde. No sábado de manhã ele acorda lembrando desse problema. Ele vai dormir nervoso no sábado de noite, o cliente. No domingo acontece a mesma coisa. Ele acorda pensando naquela empresa e vai dormir pensando. Na segunda-feira, a primeiro momento, ele pega o aparelho que tiver na mão e vai ligar e quer falar com o dono. E o dono, naquele momento, é o Gasparim, cara, que não sabe de nada. Sabe? Me prometeram para sexta-feira, aí você chama o colaborador, tá, mas por que você não ligou? Ele faz aquela cara... Deu para entender que um simples retorno, dizendo, porque ninguém é obrigado a ir numa janta, ninguém é obrigado a ir no evento, ninguém é obrigado a arrumar o carro naquele momento, porque quando você abre o motor tal. Mas custa dizer, puxa vida, me liga. Me liga só o seguinte, ó, eu vou ficar um pouco chateado, tá, mas eu vou entender. Então, dar retorno hoje, Beverly, é um dos maiores problemas. Você vai casar, Pablo, você convida os melhores amigos e os caras não ligam dizendo que não vão. Eles não confirmam, não te dão presente e você tem que pagar a despesa. E por isso que as pessoas começam... Essas pessoas, de alguma forma, têm que entender, quem não está ouvindo também, o jovem, isso não é prazeroso para você, porque você vai pagar muito. Porque a partir do momento que você, teoricamente, iria no casamento ou naquele evento, você não foi, não disse por que não foi, na próxima vez você não vai mais ser convidado. Então, a mundo é isso. Mas então, ser chique é isso. Só que ser chique é tudo aquilo que você não pode comprar, Beverly. Você falou em investimento, você falou em automóvel, você falou em tudo isso é comprável. Tudo o que não é comprado, ou seja, pelo dinheiro tal, é de alguma forma é ser chique hoje. E também sempre foi. E eu te digo uma coisa muito importante, até porque eu convivo no meio dessas pessoas.
Se você pegar as pessoas mais importantes que você conhece na cidade, se você convidar para vir no programa ou para num casamento, se eles não puderem ir, eles ligam. E a pergunta é, eles são famosos, são importantes, porque ligam ou ligam porque são importantes? Então é simples, tá? Beverly, a maioria dos problemas nas empresas, o nosso relacionamento na família é dar o retorno. Vamos pensar novamente, a avó se preparou toda semana para fazer o almoço, convidou todos. Cara, porque você não é obrigado a ir, porque pode acontecer até, inclusive, a morte de alguém. Mas lembrar que a morte não tem nada a ver com a tua avó. Dá um retorno, ó, vó, não, bota menos feijão, vó, que eu não vou poder ir, cara. Mas a maioria, infelizmente, não digo a maioria, mas muitas pessoas não fazem esse simples favor de dizer, olha, eu posso ir, não posso ir. Então, dar o retorno. Se nós dessemos retorno, eu acho que 90% das nossas atribuições, principalmente de quem é líder nas empresas, ou num evento, em qualquer lugar, estaria resolvido. Eu vi ontem à noite alguém, eu não me recordo, alguém na área das terapias, psiquiatra, psicólogo, alguém nessa linha da saúde, né? Dizendo algo que me chamou a atenção, que era o que é essencial, né? As pessoas pensam que na vida algumas coisas essenciais, mas para poder fazer um cheque, né? Isso é realmente ou não essencial, teria que sobreviver a um naufrágio. Ele usou essa expressão, achei bem interessante. Essencial é aquilo que sobrevive a um naufrágio, né? E se tu parar para pensar, normalmente o que sobrevive a um naufrágio é só você mesmo e a roupa que você tem no corpo e deu, né? Acaba que nada mais sobrevive, salvo raríssimas exceções, né, ao naufrágio. E tem um pouco a ver com isso que o Gasparim falava. A gente muitas vezes não se dá conta de que esse encontro de almas, de pessoas, é essencial e a gente não valoriza. Tem uma figura também que tem um canal no TikTok que eu andei acompanhando, eu achei bem interessante, Gasparim. Lembrei muito do Gasparim, porque na área do varejo, Pablo, é uma pessoa que trabalha numa outlet. Dessas grandes, não mostra a marca, né? Mas a gente vê que ele tá arrumando sempre araras, coisa e tal. E é o nome da pessoa atendente, porque é a vida de quem atende. Sim. Nossa, é muito engraçado, porque é uma pessoa, assim, muito educada. E me fez pensar sobre o que a Glória Calil falou, né? Que a etiqueta, né, de verdade, que o ser chique é alguém educado. E eu vou acrescentar, eu acho que só educado é pouco. Em relação a isso que eu estou dizendo do atendente, por exemplo, porque ele é extremamente educado, mas às vezes está de mau humor, às vezes está sem paciência, e isso não é ser chique. Então, ser educado só, essencialmente, fechar naquele rótulo educação, não. Chegou uma pessoa lá na tal da loja, né, e perguntou para ele assim, olha, eu quero esse sapato aqui, mas na cor preto. E aí, lá onde o senhor pegou, tinha cor preta? Não tinha, então, porque não tem. Ele estava sendo educado, né? Mas a cara do né? Eu quero essa roupa, né, com listras azuis, mas eu gostaria com listras pretas. Não tem. Se não tem lá, é porque não tem, né? Aí outra pessoa, tem lá no estoque tal peça, tamanho X. Aí a pessoa com aquele mau humor, né? Vou lá ver. E voltou. Mas tem certeza que não tem? Você foi tão rapidinho? Aí o atendente diz, quer que eu leve lá você para conferir? Yeah. Quer dizer, mas com educação. Porém, ainda falta aquilo que é humano, aquilo que nos torna humano, que é a empatia, né? Então, também não dá para dizer que ser chique e elegante é só ser educado. Não sei se vocês concordam, mas eu fiquei pensando sobre isso. Só ser educado ainda é pouco para ser chique. Eu volto na questão que eu falei antes, Bebe, que é a questão do cuidado, certo? Então, existem contextos e contextos. Eu, algum tempo, eu acompanhei esse do TikTok, que também está no Instagram, né? Nos rios do Facebook, ele aparece também. Eu diria assim, de que no momento que você se estabelece na arte do cuidado, você tem que cuidar de si também. Que é um texto maravilhoso do Frei Jaime do dia de hoje, porque eu não sei como é que ele escreve dormindo, não sei como é que qual é as habilidades, como é que ele faz, né, para ter textos maravilhosos todos os dias, e lá no Pioneiro, e aqui, e acolá e tal. Mas ele, no texto de hoje, refletindo um pouco sobre uma frase do Chalita, ele coloca um ponto que é necessário hoje nós pensarmos, que é a questão de você cuidar-se, você cuidar de ti mesmo. Você falava agora há pouco, Gasparim, sobre a questão de fechar
ciclos, fechar ciclos e tal, que é muito importante a gente, como gestor de si mesmo, e não há outro gestor de si mesmo a não ser você mesmo, né, fazendo umas redundâncias ali e tal, você tem que saber de que se você está lá atendendo na tua loja, se você está lá na rua, se você está num café, se você está num restaurante, se você está no condomínio, se está no elevador, se você está aonde for, aquele espaço, aquele momento requer uma postura tua, diferenciada. E você não pode levar ao outro uma ideia que o outro nem sabe da tua existência, nem sabe da tua... De todos o que você passou na tua vida, e você sai com um personagem de casa. Não, hoje eu vou ficar o dia todo com a cara fechada, não vou nem cumprimentar os outros, porque os outros vão perceber que eu não estou bem e é isso mesmo que eu quero, entende? E tem pessoas assim. Tem outras pessoas que, não obstante tudo que passam na vida, ou passaram no passado, ou estão remoendo no presente o seu passado, conseguem estampar um olhar de leveza, porque às vezes nem precisa você dizer um bom dia, mas basta dar um olhar. Basta dar uma olhada. Às vezes, um olhar é melhor do que dizer um bom dia sem olhar para a pessoa. Veja bem, nós hoje temos que... eu coloco como um imperativo, Beverly. Temos que nos cuidar mais. Temos que nos cuidar mais. E só cuida do outro, só cerca o outro de afeto, cuidado, carinho, etc. Quem sabe se cuidar. E eu vejo que tem pessoas aí muito dedicadas cuidando dos outros, ou porque os pais, os avós, porque estão idosos, ou porque estão doentes e tal, tudo, mas que não estão se cuidando. Cuide-se, cuide das emoções, cuide da tua forma de como você olha o mundo, cuide com o que você alimenta a mente, além de cuidar do que você alimenta o teu corpo, mas cuida muito bem, porque hoje existem tanta porcaria por ali sendo oferecida aos nossos olhos para a nossa mente ficar mais doente do que já está. Veja bem, nós estamos numa sociedade que falta isso que a Kalil está dizendo, mas por quê? Porque nós estamos optando por caminhos que nos levam a grandes problemas mentais. Estresse, depressão, mágoa, ressentimento, pessimismo do mundo. Agora tem guerra aqui, agora tem guerra ali, vai vir a Terceira Guerra Mundial. Aí eu já fico acreditando em ideias apocalípticas, eu já fico acreditando de que um eclipse vai mudar o mundo, eu já fico pensando de que aqueles raios solares, que sempre houveram raios solares, agora mudou o clima e vai mudar o clima, e é isso mesmo. Então, veja bem, nós temos que nos cuidar e buscar, dentro da arte do cuidado, cuidar de si para cuidar melhor do outro. 11h34. Gasparinho, pode só segurar o teu raciocínio, porque assim, eu não queria emendar, senão a gente vai avançar muito e tem um compromisso com o intervalo. Tem ouvintes participando. Segure, tá, Gasparinho? É possível pro próximo, depois do intervalo? Então a gente vai só... A gente só vai fazer um intervalo bem rapidinho. Na sequência a gente já tá de volta. Para você, o que é ser chique, ser elegante? Conta aí. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Toda família tem algo que passa de geração para geração, né? Na minha, a gente passou o plano de saúde Unimed. Quanto maior a família foi ficando, o cuidado foi crescendo também. Por isso, todo mundo tem Unimed, o plano que oferece mais segurança e tranquilidade para cada um. Desde o médico que a minha avó confia, até o novo pediatra do sobrinho que acabou de nascer. Quem tem Unimed tem sempre mais tranquilidade. Contrate seu plano 54-3220-2030. 11h34. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Tua Rádio. 22 graus. Hoje em dia, muitos avanços e facilidades estão na ponta dos nossos dedos, inclusive participar das eleições.
Por isso, fique de olho na biometria. Com ela, o processo eleitoral ganha ainda mais segurança. Para saber mais, acesse o site do TRE do seu estado ou procure um cartório eleitoral. Identificação biométrica. A nossa democracia tem as suas digitais. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Sabia que a taxa de inscrição no Enem é gratuita para quem mais precisa? Quem cursou todo o ensino médio ou está cursando o último ano em escolas da rede pública e membros das famílias inscritas no CAD Único não precisam pagar inscrição. Faça seu pedido de isenção da taxa em enem.inep.gov.br/participante de 15 a 26 de abril. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Gere sua própria energia com as soluções em energia solar da Magnani, uma das marcas preferidas em energias renováveis do estado. Recupere o seu investimento com a economia gerada e tenha uma redução significativa no valor da conta de luz. São soluções para o agronegócio, residências, estabelecimentos comerciais e industriais. Do projeto à instalação, você encontra soluções completas em energia solar na Magnani, Avenida Rubem Bento Alves, 4188, Caxias do Sul. Telefone 4009-5255. Quando a gente coopera, o resultado é de todos. Na Cotrijal, sua safra se transforma em desenvolvimento. O empreendimento rural cresce, empresas locais prosperam, a sociedade se fortalece e todos ganham. Aqui, você tem certeza que toda entrega tem retorno para você e para a comunidade. Deposite a safra e a confiança na Cotrijal. Cotrijal, todos juntos somos fortes. Aproveite as ofertas do Super Apollo, válida só nesta terça, dia 23. Colchão mole bovino pedaço, R$ 32,90 o quilo no Super Apollo. Coxa com sobrecoxa com dorso de frango congelado, R$ 5,97 o quilo no Super Apollo. Requeijão Santa Clara, 180 gramas, R$ 4,99 cada no Super Apollo. Super Apollo, aqui você é de casa. Em Bento Garibaldi, Farroupilha e Caxias. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. 11h37. Este é o programa Tá na Pauta, com oferecimento de Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca, Grupo L Fórmula, Cemitério Santos Anjos, segurança, respeito e dignidade. Sicredi, para os diferentes momentos da sua vida, o Sicredi tem sempre uma solução. Confira todas as possibilidades em sicredipioneira.com.br. E Unimed, conte com a maior rede de médicos da região e do país. Gasparim, tu queres retomar o teu raciocínio? Não, o que nós falamos há pouco, tá? Agora vamos falar como pai, como um cara com 65 anos e que fez pós-graduação e tal. O problema talvez, não é nem problema, tá? É que o óbvio não está sendo dito para as pessoas. Vamos lá. Tudo que nós falamos de etiqueta agora, tal, de relacionamento, de atendimento no balcão, tal, ou balcão ou na vida, quem é que vai nos ensinar isso? Vamos lá, talvez algumas famílias a mãe faz isso. Mas, novamente, pode me gozar agora, mas quando eu estudava no seminário ou com os padres lá em Santa Lúcia, eles ensinavam, inclusive, como se comportar à mesa. Havia umas matérias, não me lembro, mas assim, ó, eu aprendi, por exemplo, como escovar os dentes. Tinha aquelas assisos, né? Inclusive tinha um exército junto, eu não sei por que não fazem mais isso. Como escovar os dentes. Aí tu vai dizer, mas isso é tão simples. Mas para muita gente não aprendeu. E eu digo isso no mercado. Eu vejo o seguinte, mesmo com toda a liberdade que nós falamos há pouco, inclusive da música que você introduziu o programa hoje, pessoal, não é culpa minha se eu não te contratar, porque no dia da entrevista você não está preparado para aquele trabalho. Eu não vou te dizer por quê, porque criaram uma lei agora que eu posso ser processado. Sim. Agora eu não vou te dizer, as portas vão se fechar. Então é o seguinte, às vezes fazer a barba, por exemplo, um desafio nosso, apresentação, tomar banho. Nós estamos falando sabe, se pensar em Maslow lá, necessidades básicas, e depois você vai subindo, pessoal, e aí no jogo, principalmente o empreendedor,
no colo esses problemas e, ao mesmo tempo, a lei não te permite. Agora, nisso que você fala, Gasparim, me permita, porque é importante isso, né? A gente está no momento em que é 8 ou 80. 8 ou 80. Por exemplo, a pessoa pode vestir o que ela quer, pode estar de acordo. Me parece até que é um momento social que permite que as pessoas tenham mais liberdade para isso, embora há convenções sociais para as quais, por exemplo, eu não vou de pijama para um evento, né? Estou falando desse aspecto, né? Sim. Há algumas convenções sociais, mas dentro disso uma série de possibilidades no meio do caminho. Porém, tem coisas que são atemporais, como manter-se limpo, né? Não, mas assim, o vestimento... Higiene, mas, banho, existe convenções sociais, ou seja, eu, por exemplo... eu sou sócio de um clube com piscina em Caxias, eu posso ir de fatiota tomar banho lá, posso, concorda comigo? Mas assim, não é o normal. Eu tenho que ir lá de calção, talvez, uma camiseta. Como não é normal eu ir, por exemplo, agora, num restaurante, atender de chinelo de dedo. Por quê? Porque tem um lado, e eu posso ser acionado pela Secretaria da Saúde, Vigilância Sanitária, tal. Deu para entender que eu não tenho essa liberdade como proprietário do restaurante que você vá servir, por exemplo, se você estiver com um pequeno resfriado. Deu para entender que como você faz? Então, essas convenções, elas são muito fortes. E eu me preocupo mais, não com as convenções escritas, mas as não escritas. Por exemplo, nós estamos aqui do lado de uma catedral. Ir à missa, eu posso ir ou não ir. Mas existe uma convenção de como eu devo ir numa missa. No passado era obrigatório a mulher botar um véu e tal, tudo bem. Mas olha aqui, a mesma pessoa que faz isso, eu conheço conhecidos meus que têm esse comportamento diferente em Caxias do Sul, mas já foram para Dubai. E lá, essa moça, ela coloca o véu para entrar nas coisas. Porque se ela não fizer isso, ela coisa. Ser chique, engraçado que aqui... Eu saio da minha empresa, eu já parei, por exemplo, aqui, na frente da padaria, na frente da Receita Federal, padaria Rio Branco, tem placas aí para parar ali para pedestre. Eu não vou mais parar. Eu tentei parar. Se eu continuar parando, eu vou ser responsável por uma morte. Porque as pessoas estão paradas aí para atravessar a Rio Branco e eu paro. E mesmo ligando o pisca-pisca, o cara do lá não para. E só que a pessoa vai atravessar. Então eu não posso mais. Mas a mesma pessoa que atropela alguém na faixa de segurança em Caxias, ela é chique em Gramado. Por que em Gramado? Porque se ela não deixar passar, ela vai ser multada. É engraçado que o ambiente faz isso. Então, essa frouxidão que talvez nós tenhamos em Caxias tem que ser mudado. Nos Estados Unidos, se ela fizer isso, ela vai presa. Tem uma coisa, Gasparim, também, que me parece, Pablo, me ajuda. Para ser chique e elegante, nesses aspectos todos que você está falando, também tem que ter um pouquinho de coragem e ousadia. Exige coragem e ousadia para ser chique e elegante nos tempos. Esses desafios que o Gasparim colocou entre uma coisa e outra, as lacunas que existem entre o 8 e 80, ok, elas estão ali. Mas para a pessoa se manter chique e elegante, nisso que nós estamos falando, que tem empatia, o autocuidado, né, o respeito, a reciprocidade, o dar retorno, que o Gasparim falou, exige aí vou tomar para mim e vou ser corajoso, porque às vezes é ir na contramão, né? Tem alguns ouvintes, posso, Pablo, mencionar aqui? A Ângela, né? A Ângela disse o seguinte: gente, ser chique é ter educação e gentileza. Um abraço a todas as pessoas. A Martita diz: bom dia, gente, um abraço a vocês com alegria. Ser chique é estar de bem comigo e de bem com a vida. Isso mesmo com os problemas. É abrir um sorriso, sorrir com os olhos. Isso é ser chique. A Lourdes chegou a ligar para cá, mas acabou que não escreveu. Lourdes, escreve um recadinho, não consigo atender telefone aqui nesse horário, porque é um horário que a gente usa aqui para o WhatsApp, tá bom? A Cleusa Lovato também tá com a gente. A Marli Dallagnol também escreveu aqui, deixa eu ver. Para mim, ser chique é ser simpática, educada, simples. Por mais que você esteja na última moda com roupa de marca, nada adianta se você não tiver educação, simplicidade, simpatia, diz a Marli. A Beatriz está acompanhando o programa também. Quem mais está aqui? Deixa eu ver o nomezinho dessa querida amiga aqui, a Maria Marques. A Maria Marques mandou um abraço para a gente, está acompanhando sempre o programa. A Vilma, esposa do Nino, também está acompanhando. A Vilanir Maia, a vovó
do Benê também está acompanhando. A Lili também sinalizou que está acompanhando. A Maria Salete também sinalizou que está acompanhando o programa. E lá na live já tem algumas pessoas também participando da programação, entre eles o Everton Santos, que mandou um abraço pra gente. Obrigado. Que bom, né? Que tem gente acompanhando, a gente não está conversando sozinho. São todos chiques e elegantes, chique, né? Chique e elegante. Chique e elegante. Bonito isso. Mas eu gostaria de voltar um pouquinho a Calil. Quem tem a oportunidade de ouvir, e o Gasparim falou de que presenciou uma palestra, eu somente pelas redes sociais, ela tem um elemento chique também de que ela tem uma vibração na fala dela. E ela não se altera, ela olha para o interlocutor e tal. Esse nível de chicura, se é que existe essa palavra, essa chiqueza toda, é algo que a gente tem que se trabalhar. Não é porque poucos nascem assim, não. Ela se trabalhou para isso, certo? Um Frei Jaime, tem tantas outras pessoas que daria fazer uma lista aqui da nossa sociedade, que se trabalharam e trazem também na vibração do seu ser, da sua fala, da sua forma de pensar, esse elemento chique. Está faltando isso também. Quem sabe seja esse elemento, né, de ser chique, que a gente possa suavizar as polaridades que estamos vivenciando nos dias de hoje. É dizer a tua verdade, é lutar pelo que você tem como convicção, sem levar ofensa ao outro, sem diminuir o outro, sem querer que, para você se sentir relevante, tem que deixar o outro lá embaixo. E tudo pro lado pessoal, né? Me parece que hoje também o que dificulta ser elegante é que há, sim, uma síndrome do tudo é comigo, tudo é para mim, tudo é referente à sua pessoa, e às vezes não é. A gente gostaria de ser isso, mas de fato a gente é menos importante do que a gente acha que é, né? Então também tem esse reconhecimento, né? Claro que as empresas grandes, todas elas têm, né? Mas assim, principalmente as entidades, a gente aprende muito com isso, porque na verdade a gente começa a entender para que serve uma jornalista, né? A gente, claro, do lado empresarial, né? Uma relações públicas, uma dicção e oratória, ou seja, eu acho que se eu pudesse dar uma recomendação, se você quiser trabalhar de garçom, tem que lembrar que você tem que fazer um cursinho de garçom, e aí você aprende essas coisas lá. Se você quiser ser empresário, infelizmente, não precisa ter nada ainda hoje, mas tem muitos cursos, e olha, muitos desses cursos, principalmente para que servem as entidades? Esses cursos são dados de graça, mas a pessoa tem que participar. E, novamente, não levar para o lado e dizer, não. Então, eu vejo o seguinte, principalmente nas entidades que eu passei, eu não tinha liberdade. Inclusive, a moça me dizia, presidente, você vai ter que ir com essa roupa aqui. Pô, ela mandava mais que minha esposa. Deu para entender? Mas está certa. Está certo. Entendeu? Eu, como presidente, eu como dono de uma empresa, eu não tenho liberdade naquele evento diferente. E isso vale para uma entrevista de emprego. Hoje, eu vi que tem entidades dando curso para como se portar ou se comportar na entrevista de emprego. Então, porque, do outro lado, tem cursos fantásticos de como entrevistar a pessoa. Então, você está preparado. Se você não... O Pablo fez o curso de entrevista de emprego e eu não fiz, eu já com 10 pontos a menos. Deu, Bebe? Então, eu não tenho liberdade de não fazer esse curso. E outra, mesmo na empresa, se você quiser um dia ser empresário ou ser profissional liberal, a Receita Federal não quer saber se você sabe ou não sabe fazer a declaração. Mas tem liberdade, Gasparim, de ter aproveitamento do curso. Sim, tem liberdade de usar bem os dados. Porque aí que está essa confusão. Não estou discordando de você, mas ampliando, né, aprofundando o tema. Tem coisas para as quais nós só vamos ir. Não tem o que fazer. É do sistema. Vai. Agora, a mediação de você aproveitar ou não aproveitar... Tem muita gente, Gasparim, nossa, muita gente, inclusive pessoas com as quais eu compartilhei atividades de formação. Né? É obrigatório, você vai. Sim. E a gente vai e muitas vezes volta para casa com menos um. Não agregou nada. Mas tem pessoas que conseguem aproveitar de uma maneira que não só se transformam, como transformam depois aqueles que não aproveitaram a atividade. Então, me parece que nós estamos aqui conversando
quase que desanimados, né, diante disso, mas tem tanta gente fazendo o tema de casa, né? Tem tanta gente que aproveita que de vez em quando a gente fica olhando só o que não tá legal. E tem um monte de gente se trabalhando, tem um monte de gente elegante, tem um monte de gente que é elegante no trato, tem um fino trato, mas não teve acesso à etiqueta. A gente poderia casar, né? Achar um jeitinho social de fazer uma coisa combinar com a outra. Tem tanta gente que tem a etiqueta, mas não tem o fino trato. Também podia fazer uma espécie de intercâmbio, né, da elegância, porque o mundo está precisando disso, né? E depois o seguinte, você falou esse dia, poxa vida, até que eu não conhecia o Gasparinho, eu achava que ele usava uma capa preta diferente, ele era brabo e tal. Porque toda pessoa assim, que tem responsabilidade, você vê de longe, ela é braba, né? Deu para entender? A gente faz um jeito do comportamento, a gente já coloca um bicho na minha frente, né? De assustador. Então nós temos que ter esse cuidado. E lembrar também que ser bem atendido, mal atendido, etiqueta ou não, depende das duas pessoas. Eu sempre digo, né? Eu tenho aquele exemplo, no sábado de manhã eu saí mal vestido e eu fui mal atendido. Quem é que diz para você que você saiu mal vestido? Num sábado de manhã, que você não tomou banho, você botou a pior roupa, você não estava legal. Então, se a pessoa não está legal, nada funciona naquele dia. O dia que eu levanto ruim, né, os negócios não andam. E aí vem o curso de vendas. Se um representante meu está viajando para São Paulo e tiver 5 clientes para visitar, visita de manhã cedo aquele cara que vai comprar de você que é certo. Porque se deu negócio às 9 da manhã, o dia vai ser maravilhoso. Mas eu vou primeiro naquele cara que está difícil. O dia vai ser ruim. Os outros também não vão fechar. E não adianta, não fecha. O dia que estiver ruim, eu saio de casa, eu chego na garagem, ou o portão não abre, ou o pneu está furado. E todo mundo, assim, mesma coisa. Eu já tive esposa grávida. Só se vê mulher grávida quando é percepção, quando a gente tem alguém em casa. Doença é a mesma coisa, tá? Eu já tive problema de doença. Tu não vê cara doente com essa doença que eu conheço. Quando você tem a doença, é percepção. Quando eu estou com pressa, toda a sinaleira está fechada. 11h53. Gasparinho, vou trazer mais alguns ouvintes aqui, tá? A Beatriz diz o seguinte, bom dia. Para mim, quando tem um cargo e você é humilde, não se achar superior, isso é chique, né? Não ser uma pessoa arrogante. A Ana Célia diz o seguinte aqui, ser chique é ouvir alguém gritando, e aí você respira fundo, olha com calma e pensa. Essa pessoa tá com problema. Tadinho. Deixa a poeira baixar, analisa, pondera, vê que não vale a pena gastar energia com quem não consegue nem conversar. A Marta Weber Lima, querida, ela disse, gente, vocês perderam um ouvinte. Pasmem, vírgula. Era a mãezinha dela que faleceu, Dona Jurema. Mas já faz alguns dias, ela ainda está de luto, mas já faz alguns dias, ela só está brincando com a gente, porque daí agora ela herdou a prática de ouvir os programas. Então, ser chique, na opinião dela, também é a gente honrar pessoas que vieram antes, né? Seguindo alguns bons hábitos, que é o que ela está dizendo aqui também. Ela manda um abraço a vocês, parabéns pelo programa. Marta. Obrigado, Marta. A Estela do bairro Rosários. Oi, gente. Sempre com assuntos magníficos aqui no programa. Ser chique para mim independe de como se veste. É lindo a pessoa se vestir bem, mas se não tiver um mínimo de educação no trato com as pessoas, de pouco adianta. Fui fazer uma entrega numa empresa de ADSs e lá tinha várias pessoas de diferentes níveis. Todos passavam e cumprimentavam com gentileza. Mas uma pessoa toda bem vestida, toda arrumadinha, né? Passou e, além de não cumprimentar, nem sequer respondeu ao cumprimento. Uhum. Eu só queria levantar, assim, como professor, e o Pablo deve ter, não é problema, né? Por exemplo, na Universidade de Caxias do Sul, lá chegou a ter 30 mil alunos. Agora, e eu passei no Exército também, tá? Lembrar que, como sargento do Exército, eu conhecia 50 pessoas. Só que, vamos pensar em 6 e 5, 2 mil pessoas, 3 mil pessoas que passaram na minha época, todos me conhecem. Então, às vezes, na rua, tu passa reto e o que acontece? Pô, o Gasparinho, aquele cara nem me cumprimentou. Deu para entender que nós corremos o risco. É que nem o Pablo. O Pablo, mesmo lecionando numa turma, 2, todos os alunos, e passa na rua, o que ele diz para a mãe? Mãe, esse aí foi meu professor. E o Pablo passa
na sua grossura total, mal-educado. Ele não cumprimenta o guri, nem a mãe do cara. E o cara vai falar por Deus. E nem lembra de quem é. Mas não adianta, mas nós corremos esse risco. Mas, Gasparinho... Você também, você é uma pessoa pública. Só o seguinte, o risco que você corre... mas ela porque a Beverly passa em algum lugar e às vezes não cumprimenta aquela pessoa. Até um ouvinte te conhece, mas você conhece. Então, quanto maior o teu cargo na empresa, vamos pensar numa empresa de 15 mil funcionários. Ele não conhece todos. Mas não justifica não responder um cumprimento. Não, eu não estou dizendo... Não. Eu não falei isso. Eu falei que ele não cumprimentou o Pablo. Sim. Mas o Pablo não cumprimentou. Não, eu entendi o que tu quer dizer, mas é que às vezes, Gasparinho, embora o que você fala tem toda a razão, a gente, ser humano, sabe quando a pessoa está sendo mal educada, ou quando ela só não nos conheceu, não nos viu. É aquilo que a Ana falou, tem momentos que a gente diz, coitada da pessoa, né? Ela estava tão atarentada que ela não viu, ela não sabe nem quem ela é, e tá tudo bem. Aí, burrice da minha parte me magoar com isso, né? Mas a gente reconhece, Gasparinho, que tem pessoas que fazem de propósito. Tem gente que atravessa a roupa não cumprimentar. Enxergou lá na esquina, atravessa a roupa, estava num momento ruim, não queria papo, também vamos respeitar. Também não é sempre que a pessoa está sendo só mal educada, né? É como você falou, tem 50% é da pessoa e 50% é do outro, do interlocutor, né? Porém, alguém não cumprimentar. Dia desses me aconteceu uma coisa que eu fiquei morrendo de vergonha. Eu vou comentar porque você tocou no assunto e não justifica. Não justifica. Eu saí da rádio e fui buscar um remédio na farmácia que eu tinha encomendado e fui caminhando com o celular na mão, atendendo, ouvindo mensagem, respondendo, caminhando. Era o dia que se um carro me atropelasse, o carro tinha razão. A cabeça não. O carro tinha razão. A cabeça não estava junto com o corpo. Não estava. É fato. E tiriri. Aí era bem o horário do almoço ali, perto da 1h, e vinha um grupo de pessoas na calçada, né? E eu caminhando, cabeça baixa, e respondendo, e a pessoa me cumprimentou, Beverly. E aí, quando eu levantei a cabeça, ela disse, tudo bem. Gente, eu fiquei para morrer. Eu queria morrer, né? Porque eu disse, a minha cara, e era problema, tá, Gasparinho? Era coisa difícil. Então, minha cara devia estar né? E a pessoa tinha me cumprimentado, acho que umas 2 vezes, e eu não ouvi. Só que a pessoa fez o quê? Ela insistiu. Gentil, né? Gentilíssima. Um abraço a Camila. E aí eu parei e disse, gente, desliga o celular. Pra quê? Se eu soubesse o que foi a Camila, o que a Camila falou pra mim de ti, se eu falar vai dar briga. Tenho certeza que ela falou bem. Porque pessoas assim que param e tiram a gente daquele lugar, estão fazendo um bem pra gente. Estão fazendo um bem. Agradeço ela por isso. O que aconteceu? Ela entendeu. Se as duas pessoas entendem, não dá na coisa. Agora, também nós temos responsabilidade. Eu fiquei chocado uma vez numa aula de pós-graduação, um professor famoso, por exemplo, vamos pensar aqui na rádio ou numa loja ou qualquer lugar, tá? Vamos supor que uma funcionária ou de alguém perdeu o pai, enterrou tal, mas de vez em quando ela chora no balcão. O dono não é permitido a ele deixá-la no balcão. Ou mande-a para casa ou esconde-a. Pode parecer pesado. Por quê? Novamente, o Pablo que chega naquele momento, não tem nada, ele não sabe, né? Não sabe do contexto. E outra, deu para a responsabilidade nós também. Nós temos essa obrigação de não expor a pessoa num momento frágil. Então, cabe à empresa, cabe ao, alguém o responsável, entender que aquele momento é um teatro e ela não está preparado para o papel de ator naquele momento. Então, até para preservar obrigação. A imagem. O Eugênio Valentim diz, bom dia, gente. Tem pessoas que são guarda na porta da Basílica São Pedro e nem te olha. Tá bom. Gostei dessa analogia. A Maria Salete, gente, eu amo vocês. Um abraço pelo programa de hoje. Pablito, para terminar. Está mais para um guarda lá da Inglaterra. Da Inglaterra, do Palácio de Buckingham. E tal, do que os do Vaticano até olham, dão uma olhada do rabo de olho. Mas a gente entendeu a metáfora que ele quis dizer, né? Bem, e tal. Mas, mais para fechar, então, dizer de que não existe pessoa chique que não se trabalhe a si mesmo. Nossa. Puxa vida, né? Acabou, né, Gasparinho? Mas é um crescimento. Novamente... Eu achei que ele ia dar uns 5 minutos. Não, olha, ó. Mas, sintético, objetivo, é isso.
vamos buscar ajuda, tá? E vamos tentar o que... Toda vez que eu vejo um mau atendimento, um comportamento errado, eu verifico, tá, tudo bem, eu posso criticar, mas eu não faço igual, ou a minha equipe não faz igual. Então, é um aprendizado com os outros, né? Então, eu acho que o nosso dia a dia é isso, tá? E referenciar, alguém falou aqui, né, da mãe que faleceu e tal, as pessoas que te trouxeram até aqui, elas são importantes. E volto a dizer para vocês, tá? Uma pessoa hoje com 70 anos e uma pessoa de 25, vamos pensar que uma pessoa de 25, ela tem 15 anos aí, mas a pessoa de 70 anos viveu 50 anos a mais do que ele viveu toda uma vida e mais os 15 do guri. Então, ele pode saber a diferença tal, mas de repente aquele teu avô, aquele teu pai, ele sabe fazer fogo sem fósforo. Entendeu? Ele pode saber pescar sem ter anzol. Então, cada um tem a sua... E aí vem uma coisa chamada respeito. Mesmo que, eu volto a dizer, as pessoas importantes falo, isso de sucesso, tudo que nós falamos aqui de positivo, elas têm. Então, se você quiser ser uma pessoa diferenciada, não esqueça do que nós falamos hoje. E nós também pecamos. Eu peco, tá? Eu peco, eu erro e nós estamos na Terra para uma Vamos botar constante. nas confissões comunitárias. Nas confissões comunitárias. Boa semana toda. Obrigada, Gasparim. Obrigada, viu, Pablo? Eu é que agradeço. Esse conteúdo fica disponível em vídeos no Facebook e também disponível, agora já vou colocar direto aqui no YouTube, né? De qualquer maneira, ser chique, dá pra gente convencionar, né? Tem a ver, sim, com algumas habilidades que são das convenções, porque não exclui isso, né? Saber tratar, saber se vestir, saber se portar à mesa, comer de boquinha fechada, né? Ter uma postura educada, gentil, mas também está no trato humano e no autocuidado. É isso, né, Pablo? Exato. Para nós, né, boca fechada, tal, há outras nações, outras culturas, né? Tu tem que respeitar a cultura, né? É verdade. E outra coisa, nós como bodegueiro, toda vez que você brigar com a cultura, quem perde é o bodegueiro. Agora que a gente fez lembrar ontem à noite estava vendo. Ontem eu tirei para dar uma olhadinha no TikTok. Jesus Cristo, né? Deus na causa. Tinha uma dupla de amigos, né? Fazendo o que eles fariam depois de um dia assistindo dorama. Eu, como sou fã de dorama, super me identifiquei, né? Porque eles falam em coreano, né? Dorama é tipicamente da Coreia, né? Então falam em coreano, não se entende nada, exceto que você coloque a legenda, né? E eles comem muito, Gasparim, da cultura deles, e eles comem sorvendo aquela massa. O unicim deles é molhado, é quase uma sopa para nós, né? Eles chupam aqui, então era eles falando algo que não se entendia e chupando aquela massa. Né? Pronto. E lá, se você não fizer isso, chique, é né? uma ofensa para o cozinheiro. Pronto. Né? É chique no último. Gente, obrigada. De último grau. Terminamos umas 3 vezes, agora terminou efetivamente. Vem aí a mensagem, um olhar diferente depois do No Ponto. Tua rádio. Você ouviu Temática. O que acontece